paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Em Judite capítulo 4, veremos a mobilização de Israel e a súplica ardente a Deus. Após a descrição da devastação causada por Holofernes, neste capítulo, Judite se concentra inteiramente na resposta do povo de Israel à eminente ameaça. A narrativa destaca a combinação de preparação militar e, crucialmente, uma profunda e unânime súplica a Deus, por parte de toda a nação liderada pelo sumo sacerdote Eliasim. Vamos à leitura. Judite capítulo 4. Ouvindo isso, os israelitas de Judá ficaram alarmados com a aproximação de Holofernes. O medo e o terror apoderaram-se deles, temendo que ele fizesse a Jerusalém e ao templo do Senhor o mesmo que ele fizera a outras cidades e aos seus templos. Mandaram mensageiros por toda Samaria e seus arredores até Jericó, e ocuparam todos os cumes dos montes. Cercaram de muro todas as suas cidades e armazenaram trigo para poderem sustentar o combate. De seu lado, o sumo sacerdote Eliasim escreveu a todos os que habitavam defronte de Esdrelão, que esta fronteira a grande planície vizinha de Dotaia, e a todos os da terra pelas quais havia passagens, pedindo-lhe que ocupasse as vertentes montanhosas que davam acesso a Jerusalém e que pusessem guarnições nos desfiladeiros por onde se pudesse passar. Os israelitas executaram todas as ordens de Eliasim, sacerdote do Senhor. Todo o povo orou fervorosamente ao Senhor, humilharam suas almas com jejuns e orações, eles e suas mulheres. Os sacerdotes vestiram-se de cilício, as crianças prostraram-se diante do templo do Senhor e cobriu-se o altar do Senhor com o cilício. Unidos de coração e de alma, clamaram ao Senhor que não entregasse seus filhos à rapina do vencedor, suas mulheres à devassidão, suas cidades ao extermínio, seu templo à profanação, e não permitisse que eles próprios se tornassem o opróbrio das nações pagãs. Eliasim, sumo sacerdote do Senhor, percorreu então todo o país de Israel e falou ao povo nesses termos: Estais certos de que o Senhor vos ouvirá, se perseverardes, jejuando e orando em sua presença. Lembrai-vos de Moisés, servo do Senhor. Amaleque, que confiava em sua força, em seu poder, em seu exército, em seus escudos, em seus carros e cavaleiros, foi derrotado por ele, não com a força das armas, mas com o poder da santa oração. Isso mesmo acontecerá a todos os inimigos de Israel, se perseverardes na obra que começaste. Com tais exortações, os israelitas puseram-se a orar diante do Senhor. Mesmo aqueles que ofereciam holocaustos ao Senhor, faziam-no revestidos de sacos e com a cabeça coberta de cinzas. E todos rogavam a Deus, de todo o seu coração, que visitasse o seu povo de Israel. O resumo do capítulo 5 de Judite, após a preparação de Israel e sua súplica a Deus, no capítulo anterior, nesse capítulo, Judite nos leva ao acampamento assírio. Holofernes, percebendo a inusitada resistência de um povo aparentemente pequeno e insignificante, convoca seus generais e líderes de Moabe e Amon para entender por que os israelitas estavam se defendendo. É então que Aquior, líder dos filhos de Amon, um homem sábio e temente a Deus, apresenta a Holofernes uma concisa história de Israel, explicando a natureza de seu Deus e a base de sua força. Judite capítulo 5. Holofernes, marechal do exército assírio, foi avisado que os israelitas se preparavam para a guerra e que haviam bloqueado as passagens dos montes. Ouvindo isso, Holofernes foi tomado de grande cólera. Convocou então todos os chefes de Moabe e os generais dos amonitas e disse-lhes: Dizei-me quem é esse povo que ocupa as montanhas? Quais as cidades em que habitam? E qual o efetivo do seu exército? Em que consiste o seu poder e a sua força? E quem é o seu chefe? E por que motivo foi ele o único dentre todos os povos do Oriente que nos desprezou, recusando-se a sair ao nosso encontro para receber-nos pacificamente? Aquior, chefe dos amonitas, respondeu-lhe: Meu senhor, se te dignas ouvir-me, eu te direi a verdade acerca desse povo,
que habita nos montes, e nenhuma mentira sairá de minha boca. Esse povo é da raça dos caldeus. Habitaram primeiramente na Mesopotâmia, porque recusavam seguir os deuses de seus pais que estavam na Caldeia. Abandonaram os ritos de seus ancestrais que honravam múltiplas divindades e passaram a adorar o Deus único do céu, o qual lhes ordenou que saísse daquele país e fosse estabelecer-se na terra de Canaã. Depois disso sobreveio a toda a terra uma grande fome e desceram ao Egito, onde durante 400 anos multiplicaram-se de tal forma que se tornaram uma multidão inumerável. Oprimidos pelo rei do Egito e obrigados a trabalhar na fabricação de tijolos e de argamassa para a construção de suas cidades, clamaram ao seu senhor e este feriu toda a terra do Egito com vários flagelos. A praga cessou quando os egípcios os expulsaram de sua terra, mas quiseram retomá-los para sujeitá-los de novo à escravidão. Eles fugiram. O Deus do céu abriu-lhes o mar de tal modo que as águas tornaram-se de cada lado sólidas, como um muro, e eles atravessaram a pé enxuto pelo fundo do mar. Entretanto, vindo em sua perseguição, o inumerável exército dos egípcios foi de tal maneira envolvido pelas águas que não escapou um sequer que pudesse contar a posteridade do acontecimento. Ao sair do Mar Vermelho, ocuparam os desertos do Monte Sinai, onde nunca homem algum pôde habitar, nem um ser humano se fixar. Ali tornaram as fontes de águas amargas, em águas doces e potáveis, e por um espaço de 40 anos receberam um alimento vindo do céu. Por toda parte onde entraram sem arco e sem flecha, sem escudos e sem espada, Deus combateu por eles e venceu. Ninguém jamais pôde insultar esse povo, a não ser quando ele se afastou do culto do Senhor seu Deus. Mas sempre que ao lado de seu Deus eles adoram outro, logo eram entregues à pilhagem, à espada e à vergonha. E todas as vezes que se arrependiam de ter abandonado o culto do seu Deus, o Deus do céu dava-lhes força para resistir. Finalmente derrotaram os reis cananeus, jebuseus, ferezeus, iteus, heveus, amorreus e todos os valentes de Hesebom, e tomaram posse de suas terras e de suas cidades. Enquanto não pecavam na presença de seu Deus, eram bem-sucedidos, porque o seu Deus odeia a iniquidade. Há alguns anos, com efeito, tendo se desviado do caminho em que Deus lhe tinha ordenado trilhar, foram derrotados nos combates contra várias nações e muitos dentre eles levados para o cativeiro. Mas converteram-se de novo ao Senhor seu Deus. E depois dessa dispersão, acham-se reunidos desde há pouco. Retomaram a posse de suas montanhas e de Jerusalém, onde está seu santuário. Agora, pois, meu Senhor, informa-te se esse povo cometeu alguma iniquidade na presença de seu Deus. E então subamos e o ataquemos, porque o seu Deus os entregará nas tuas mãos e ficarão sujeitos ao teu poder. Mas se esse povo não está manchado de nenhuma ofensa para com o seu Deus, não poderemos enfrentar, porque o seu Deus o defenderá e seremos o opróbrio de toda a terra. Calando-se Aquior, todos os grandes de Holofernes se indignaram e queriam matá-lo, e diziam entre si: quem é esse homem que pretende que os israelitas possam resistir ao rei Nabucodonosor e ao seu exército, sendo ele homem sem armas, sem força e ignorante da estratégia? Para mostrarmos a Aquior que ele nos engana, vamos à montanha, e quando tivermos capturado seus príncipes, o cortaremos em pedaços. É preciso que toda a nação saiba que Nabucodonosor é o Deus da terra e que não há outro fora dele. O resumo do capítulo 6 de Judite mostra a reação furiosa de Holofernes, a fala de Aquior e a consequente expulsão do Amonita para o povoado de Betúlia. Em seguida, o general assírio inicia o cerco militar à cidade, estabelecendo palco para o conflito direto e a intervenção divina que se seguirá através da heroína Judite. Judite, capítulo 6. A essas palavras, Holofernes encolerizou-se e disse a Aquior: já que nos predissestes que a nação de Israel será defendida por seu Deus, vou mostrar-te que não há outro Deus senão Nabucodonosor. Quando tivermos ferido a todos como a um só homem, perecerás tu também com eles pela espada dos assírios, e todo Israel desaparecerá contigo. Assim aprenderás que Nabucodonosor é o Senhor de toda a terra.
A espada de meus soldados atravessará tuas costas e cairás transpassado no meio dos feridos de Israel. Não respirarás mais, senão para ser exterminado com eles. Se crês na verdade de tua profecia, não desanimes, muda a palidez de tua face. Se pensas que minhas palavras não se podem realizar, e para que saibas que terás a mesma sorte que eles, serás desde já associado a esse povo, a fim de sofreres com eles os golpes de minha vingança, quando minha espada infligir-lhes o castigo que merece. Então Holofernes ordenou aos seus homens que prendesse Aquió e os levasse a Betúlia para entregá-lo nas mãos dos israelitas. Os escravos de Holofernes tomaram-no e se foram através da planície. Ao se aproximarem dos montes, porém, saíram contra ele os atiradores de funda, e eles desviaram-se para os lados da montanha, onde atara Aquió a uma árvore pelas mãos e pés. Abandonaram-o ali amarrado e voltaram para o seu senhor. Ora, os israelitas que desciam de Betúlia encontraram-no e, soltando-o, levaram-no para a cidade. Puseram-se no meio do povo e perguntaram-lhe o motivo por que os assírios deixaram amarrado. Naquele tempo, Betúlia era governada por Osias, filho de Micas, da tribo de Simeão, e por Carme, também chamados Gotoniel. E estando no meio dos anciões e em presença de todo o povo, Aquior contou tudo o que tinha respondido quando Holofernes o interrogara, e como a gente de Holofernes quis matá-lo por ter ele falado assim. E como Holofernes, encolerizado, ordenara que ele fosse por esse motivo entregue aos israelitas, a fim de que após a vitória sobre eles, ele fizesse perecer também Aquió com diversos suplícios, porque ele dissera que o Deus do céu era o defensor de Israel. Após essa narração de Aquió, todo o povo se prostrou com o rosto por terra em adoração diante do Senhor. E todos, unidos de coração, oraram ao Senhor com gemidos e prantos. Senhor, disseram eles, Deus do céu e da terra, vede o seu orgulho e olhai para a nossa humilhação. Lançai os vossos olhos sobre os vossos fiéis. Mostrais que não abandonais aqueles que confiam em vós, mas que humilhais os que presumem de si mesmo e se gloriam do seu poder. Acabada a lamentação e terminada a prece do povo, que durou um dia todo, encorajaram Aquior, dizendo, o Deus de nossos pais, cujo poder proclamaste, te concederá a recompensa de veres tu a ruína deles. Quando o Senhor nosso Deus tiver livrado os teus servos, que ele esteja também contigo no meio de nós, a fim de que vivas, tu e os teus, conosco como for do teu agrado. Então Osias, despedido da assembleia, recebeu Aquior em sua casa e ofereceu-lhe uma grande ceia. E foram convidados a ela todos os anciões, pois já tinham terminado o jejum e comeram juntos alegremente. Depois foi convocado todo o povo e oraram durante toda a noite no lugar onde estavam reunidos, pedindo socorro ao Deus de Israel. Nesse trecho final do capítulo 2 de Romano, Paulo conclui sua argumentação contra a autojustificação baseada em privilégios externos. Ele se concentra na circuncisão, o sinal distintivo da aliança judaica, e demonstra que sua validade não reside no rito físico em si, mas na obediência interior e na circuncisão do coração, que é uma obra do Espírito Santo. Romanos capítulo 2, dos versículos 25 ao 29. A circuncisão, em verdade, é proveitosa se guardares a lei. Mas se fores transgressor da lei, serás com tua circuncisão um mero incircunciso. Se, portanto, o incircunciso observa os preceitos da lei, não será ele considerado como circunciso, apesar de sua incircuncisão? Ainda mais o incircunciso de nascimento, cumprindo a lei, te julgará que com a letra e com a circuncisão és transgressor da lei. Não é verdadeiro judeu o que o é exteriormente, nem verdadeira circuncisão a que parece exteriormente na carne, mas é judeu o que o é interiormente, e verdadeira circuncisão é a do coração segundo o espírito da lei, e não segundo a letra. Tal judeu recebe o louvor, não dos homens, e sim de Deus. Nesse trecho do capítulo 3 de Romanos, a ideia de que Deus seria injusto ao punir o pecado, porque o pecado de alguma forma prova a justiça divina,
é categoricamente rejeitada. Se fosse assim, Deus não poderia julgar o mundo. A falácia de fazer o mal para que venha o bem é condenada, reafirmando que o pecado é sempre pecado e merece justa condenação. Este trecho é vital para entender que, embora Israel tenha tido um privilégio único na revelação de Deus, sua infidelidade não compromete a natureza de Deus. Além disso, Paulo refuta qualquer tentativa de usar a soberania de Deus como desculpa para o pecado, preparando o terreno para a declaração universal da pecaminosidade nos próximos capítulos de Romanos. Romanos capítulo 3, dos versículos 1 ao 8. Em que então se avantaja o judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita em todos os aspectos, principalmente porque lhe foram confiados os oráculos de Deus. Mas então, se algum deles não foram fiéis, acaso a sua infidelidade destruirá a fidelidade de Deus? De modo algum, porque Deus há de ser reconhecido como veraz, e todo homem como mentiroso, segundo está escrito. Assim serás reconhecido justo nas tuas palavras e vencerás quando julgares. Portanto, se a nossa injustiça realça a justiça de Deus, que diremos então? Para falar como os homens, não é injusto Deus quando descarrega sua cólera? Certo que não. De outra maneira, como julgaria Deus o mundo? Mas se a verdade de Deus brilha ainda mais para a sua glória por minha mentira, por que serei eu ainda julgado pecador? Então, por que não faríamos o mal para que dele venha o bem? Expressão que os caluniadores falsamente nos atribuem? É justo que estes tais sejam condenados. Nesse trecho do capítulo 76 de Salmos, celebra a glória e a providência de Deus no Êxodo. Deus abriu um caminho através das águas, um ato de poder supremo, mesmo que seus próprios passos permanecessem invisíveis. Deus, como um pastor, conduziu seu povo Israel, utilizando os seus servos Moisés e Arão como instrumentos de sua vontade. Este final do salmo traz o salmista de sua profunda aflição e dúvida para uma confissão jubilosa da soberania e bondade de Deus, ancorada nos grandes atos de salvação do passado. É um lembrete de que, mesmo nas maiores tempestades da vida, a recordação da fidelidade de Deus pode restaurar a fé e a esperança. Salmo 76, dos versículos 17 ao 21. As águas vos viram, Senhor, as águas vos viram. Elas tremeram e as vagas se puseram em movimento. Em torrentes de água as nuvens se tornaram. Elas fizeram ouvir a sua voz. De todos os lados fuzilaram vossas flechas. Na procela ressoaram os vossos trovões. Os relâmpagos iluminaram o globo. Abalou-se com o choque e tremeu a terra toda. Vós vos abristes um caminho pelo mar, uma senda no meio das muitas águas, permanecendo invisíveis vossos passos. Como um rebanho conduzistes vosso povo, pelas mãos de Moisés e de Arão. Nesse trecho do capítulo 16 do livro de Sabedoria, inicia uma nova seção que se estende até o capítulo 19. Aqui o autor sagrado aprofunda o tema da justiça divina, contrastando o tipo de castigo que Deus infligiu aos egípcios e a outros inimigos, com a misericórdia e o cuidado que ele demonstrou ao seu próprio povo Israel durante o Êxodo. O foco é mostrar como a mesma situação ou elemento, neste caso coisas vis, pode ser fonte de juízo para uns e de salvação para outros, tudo conforme o propósito e a bondade de Deus. Sabedoria, capítulo 16, dos versículos 1 ao 6. Por isso foram justamente castigados por animais dessa espécie e atormentados por uma multidão de animais. Em vez de feri-lo assim, vós favoreceis vosso povo, satisfazendo por um alimento surpreendente o ardor de seu apetite e oferecendo-lhe por alimentos codornizes, de tal modo que aqueles, malgrado sua fome, diante do aspecto hediondo de animais enviados contra eles, experimentaram a náusea. Estes, após uma curta privação, receberam um alimento maravilhoso, pois era preciso que os primeiros, os opressores, fossem oprimidos por uma inexorável fome e que aos outros fossem apenas mostrados os tormentos suportados por seus inimigos. Efetivamente, quando o cruel furor dos animais os atingiu também,
E quando pereceram com a mordedura de sinuosa serpente, vossa cólera não durou até o fim. Foram por pouco tempo atormentados, para sua correção. Eles possuíram um sinal de salvação, que lhes lembrava o preceito de vossa lei. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.